gente, qual a diferença de uma crise de ansiedade e a síndrome do pânico? Então vamos lá, o que é uma crise de ansiedade? É algo que você sente no seu corpo. Ela pode ser já constante, você tem já constantemente, todo domingo eu tenho uma crise de ansiedade porque amanhã vai ser segunda. Eu tenho crise de ansiedade sempre que eu vou ao shopping, sempre que tem muita gente ao meu redor. Eu tenho crise de ansiedade sempre que eu vou voar. Eu tenho crise de ansiedade sempre que eu vou fazer X ou Y. Então pode ser que você já viva constantemente. Você está num lugar estressante e aí antes de ir para o trabalho, você sente calafrios, você sente dores. Então, a ansiedade pode ser um estado já prolongado ou ela pode vir disparada por um gatilho. Uma pessoa, uma palavra, um acontecimento. Então, pode disparar. Qual que é a principal diferença de uma crise de ansiedade para síndrome do pânico? É a intensidade. As duas têm muitos sintomas parecidos. Quais são os sintomas, Graziele? Sudorese, você começa a suar. Palpitação, tremedeira. Você começa a achar que aquilo, você não vai conseguir, que você não vai dar conta daquilo que você está vivendo. Mas a principal diferença é que a crise de pânico, ela é muito mais intensa e ela é um período mais curto. Geralmente uma crise de pânico, ela leva no máximo ali 20 minutos. E é algo que não é assim, eu tô o dia inteiro numa crise de pânico. Não, por exemplo, uma pessoa que tem fobia, pânico de barata. Se ela estiver num hotel e estiver tomando banho e aparecer uma barata, ela vai sair sem roupa pelo hotel. Ela perde o controle total, perde a noção. Você já viu alguém morrer atacado por uma barata? Não, claro que não. Mas na cabeça da pessoa, na mente da pessoa, aquilo ali é algo assustador. Ela acha que aquela barata representa para ela ali um perigo sobrenatural, surreal para a cabeça dela, para a mente dela. Tá, Graziele, o que não é então uma crise de ansiedade? Você sentir aquele friozinho na barriga antes de um encontro, antes de uma reunião, isso não é crise de ansiedade, isso é uma expectativa de algo novo e é natural, todo mundo sente. Posso fazer live todo dia, sempre antes da live vai me dar aquele friozinho na barriga. Agora, a crise de ansiedade, muitas pessoas roem as unhas, ao ponto de sangrar. Puxa sobrancelha, cílios, arranca os cabelos. Pessoas que se machucam numa crise de ansiedade. E a crise de pânico, ela é pior, porque ela fica incontrolável. A pessoa, dependendo de como ela estiver, na intensidade da crise que ela tiver, ela sai correndo de carro, ela pula de lugares, ela perde totalmente a noção do que é real, do que é irreal. A síndrome de pânico, a pessoa acha inclusive que vai morrer. É tão forte dentro dela o sintoma, o coração dela bate tão acelerado que muita gente acha que está infartando. E não é, é uma síndrome do pânico, ela está tendo ali um evento de pânico, uma crise de pânico, muitas pessoas falam. De novo, qual que é a diferença entre ansiedade e pânico? Ansiedade, você pode passar horas ali com aquela crise de ansiedade. O pânico tem começo e termina geralmente em 20 minutos, tá? Qual que é a importância de saber a diferença de uma crise de ansiedade para uma crise de pânico? Para que você possa buscar o recurso necessário naquele momento. E lógico, quando você for buscar ajuda, você saber identificar o que aconteceu. Onde eu estava? O que aconteceu comigo? O que tinha acontecido 5 minutos antes, 10 minutos antes? O que eu tive foi uma crise de ansiedade ou foi uma crise de pânico? Eu fiquei por quanto tempo assim? Então, quanto mais informações eu tiver daquilo que eu estou vivendo, melhor para mim. Entender que uma crise, seja de pânico ou de ansiedade, ela não começa agora na sua vida adulta. Muito pelo contrário. Tudo que você viveu desde a barriga da sua mãe ficou dentro de você. Tudo, absolutamente tudo. E aí, com as suas experiências de vida, os eventos eles vão se sobrepondo e vão ficando mais forte. Então, descobrir qual é a raiz de tudo isso
É fundamental. Sozinho você consegue? Pouco provável. Algumas pessoas pode até ser que sim. Mas o que eu percebo em consultório, o que eu percebo em mentoria, é que as pessoas já até tentaram. Mas muitos arquivos são profundos demais, elas não conseguem acessar sozinhas. Porque se é um arquivo lá da primeira infância, desde o ventre da mãe, ela não vai conseguir acessar. Vou colocar aqui alguns exemplos pra você que tá aí me assistindo. Eu atendi mulheres, várias, tá? Várias mulheres que tinham crise de ansiedade quando ia dirigir. Ela pensava assim, nossa mãe, eu tenho que levar as crianças pra escola. Hoje ela já começava a ter crise de ansiedade. E aí, Grisele, o que acontecia? Ela não dormia, ela tinha insônia. Ansiedade, ela nunca vem sozinha, gente. Nunca. Ansiedade, ela nunca vem sozinha. Ela vem com dores no corpo, ela vem com insônia, ela vem com depressão, ela vem com gastrite, ela vem com úlcera, ela vem com dor de ouvido, dor de garganta, ela vem com enxaqueca. Ela vai disparando em você, seu corpo começa a gritar desesperadamente. O que é um sintoma? É apenas pra te dizer assim, é um alerta, é um alarme. Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, eu preciso de ajuda, olha pra mim. Isso é um sintoma. Então, essas mulheres, elas tinham muita dificuldade para dirigir, já tinham carteira de motorista, mas não conseguiam dirigir. Cada uma era um arquivo diferente, porque nós somos únicos. A sua história é sua. Então, cada uma dessas mulheres tinha uma história. E o que tinha em comum? Algo lá da infância. Uma delas, a mãe teve dificuldade na hora do parto. A mãe quase morreu e ela lá, né, na barriga da mamãe, quase morreu também. O cérebro dela fez, um gatilho, fez uma âncora. Quando ela ia dirigir, automaticamente, na cabeça dela, inconscientemente, o dirigir, o sair de casa, o ir, né, pra rua ali, representava aquele momento do parto. Que ela teve dificuldade de nascer e que ela quase morreu, tá? E se é outra pessoa que tá tendo uma crise de ansiedade perto de você, o que você pode e deve fazer? Se é alguém que você conhece, você tem liberdade com essa pessoa, olha no olho dessa pessoa, igual eu tô olhando pra você aqui. Pega na mão dela. E você começa a respirar. Ela vai te acompanhar. Falar pra ela, respira, respira, ela não vai conseguir. Ela já tá. Então você fala, vamos respirar comigo. Olha pra ela e diz, eu estou aqui. E vai passar. Eu estou com você. Se é alguém que você tem liberdade, pergunte, eu posso te abraçar? Abraça. Abraça. O abraço por si só, ele produz hormônios que nós precisamos. Quais são os 4 principais hormônios que nós temos que ter, as substâncias que nós temos que ter no nosso corpo? Lembra? Vou colocar só 4, tá? Pra você memorizar aí, Serotonina, que é do bom humor. Como que a gente consegue serotonina? Sorrindo. Sorrindo, sorrindo. 3 vezes ao dia, 1 minuto. E não é sorriso amarelo. Não, sorria. Sorrir. Você vai produzir serotonina, tá? Dopamina. Como que você produz dopamina? É o hormônio do prazer. Olhar os seus sonhos. Você tem quadro dos sonhos? Olhar para os seus sonhos 3 vezes ao dia, 1 minuto e meio. Qual é o próximo? Ocitocina. Aquela substância da hora do parto que o corpo da mamãe produz para logo depois da dor ela conseguir amar o bebê. Como que você consegue ocitocina? Abraço. Qual que é abraço? Não, 40 segundos o abraço. Estudos foram feitos, né? Que o humano precisa de 4 abraços por dia para sobreviver, para viver. 8 abraços por dia para se manter estável. E 12 abraços por dia para crescer na vida, para fluir. Então vamos abraçar, gente. E mais um, que é testosterona. Que não está ligada só com atividade sexual, está ligado também aos seus planos, à realização dos planos. Como que eu consigo? Vibrando. Yes! Yes! Tudo isso você faz sozinho na sua casa. Você não vai gastar 10 minutos do seu dia para mudar, para te ajudar. E quanto mais eu tenho dessas substâncias em mim, menos eu vou ter ansiedade. E quanto menos substâncias eu tenho disso aqui dentro de mim, mais eu vou viver ansiosa, mais ansiedade eu vou ter.